Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Eu sou o professor Claudinho, para você que já me acompanha, né? Obrigado aí pela participação, pela presença, né? Pelo prestígio. E para você que está chegando agora, tá? Seja bem-vindo aí. Espero de alguma forma poder contribuir um pouquinho aí com o seu aprendizado. Bom, hoje eu irei falar um pouquinho sobre regra de sinais, né? Então, através de uma solicitação aí do sexto ano, né? Por isso que eu coloquei, ó, sexto ano, dos alunos aí do sexto ano, e também de alunos, né? Fora da escola, né? Do colégio, né? Onde eu atualmente trabalho, né? Instituto Emmanuel, que pessoal que está fazendo ensino médio, pessoal que está fazendo, cursando o EJA, né? EJA, para quem não conhece, é ensino de jovens e adultos, né? O pessoal de geração dos adultos que estão voltando a estudar, tá? Parabéns aí para vocês pela iniciativa. E muitas vezes o pessoal quando fica muito tempo, né, sem estudar, eles acabam esquecendo algumas regrinhas da matemática, e a matemática tem regrinhas, né, que a gente tem que lembrar e tal, né, para depois começar a aplicar nos cálculos, né, e conseguir acompanhar a disciplina, né, matéria. Bom, então eu vim falar exatamente sobre isso com vocês. Então esse é um assunto, por mais que possa parecer simples para algumas pessoas, é de extrema importância. Por quê? Porque isso é cobrado de você o tempo todo. No ensino médio, nas universidades, no seu trabalho. Ah, está fazendo mestrado? Vai ser cobrado no mestrado. Está fazendo doutorado? Vai ser cobrado no doutorado. Tá? E você vai carregar essa regrinha pro resto da sua vida. Porque a gente utiliza isso no cotidiano, o tempo todo, tá? Ah, eu participei de um concurso público e eu não passei porque eu errei uma questão de matemática exatamente na regra de sinal, né? Bem naquele momento eu não lembrava se era mais, se era menos, né? Coloquei menos, mas o resultado era mais, né? E aí? O resultado era positivo e não negativo, tá? Então, naquele momento, você deixou de conseguir uma bolsa de estudo, de entrar num bom trabalho, né? Conseguir uma boa vaga de emprego, né? Por questão de um sinal, né? E isso não é legal, né? Não é legal, tá? Então, para vocês que estão aí, tá? Ah, vou me candidatar, vou mandar um currículo para uma empresa, né? Então, muitas empresas, boa parte das empresas hoje, no processo seletivo, eles colocam alguns testes de português, matemática e alguns específicos, tá? E lá no de matemática não tem nada fora do coisa de outro mundo, né? São cálculos simples, né? E se você não lembrar de algumas regrinhas, você vai mal, né? Nesse teste, tá? E você deixa de conseguir aquela vaga que você tanto tá tanto precisando por causa de uma regrinha de matemática que você não lembrava. Então, por isso que eu, como professor, eu estou sempre lembrando meus alunos sobre várias regrinhas da matemática, né? Eu acho que às vezes ele fala assim, nossa, professor, que até chato, né? Ficar lembrando a gente dessas regras, eu já sei disso, tal. Mas, né, com a nossa correria aí, a gente acaba não lembrando de muita coisa, né? Não é que você esqueceu, você apenas não lembra naquele momento. Ok? Pode ser? Então, ó, vai anotando aí regra de sinais da matemática, tá? Então eu vou com uma linguagem bem simples, com exemplos bem simples, vou tentar, né, dentro do possível, levar para você, mostrar para você essas regrinhas aí que são tão importantes, ok? E mais um detalhe, só para fechar o assunto ali do teste aí da empresa para uma vaga de trabalho. De repente você fala assim, ah, eu errei, né? Eu errei nas regras de sinais. Ah, mas foi falta de atenção. Essa pode ser a mesma conclusão que o pessoal do RH dessa empresa, eles vão tomar em referente a você, né? Nossa, ele acertou todo o resto, mas ele errou na parte de matemática aqui por falta de atenção. E na nossa empresa, para os nossos produtos, para os nossos clientes, nós precisamos de colaboradores que tenham uma gigantesca, mas uma valiosa atenção, tá? Então, esse colaborador aqui, infelizmente, para nossa empresa, ele não serve,
tá? Por quê? Por falta de atenção. Cuidado com as regras de sinais. Cuidado com as pegadinhas, tá? Então, vamos lá? Bom, o que diz? Regra de sinais para adição, subtração, multiplicação e divisão. A regra de sinal para adição e para subtração, elas são iguais. Sério, sério. Então, quando você tiver dois valores positivos, o resultado só pode ser positivo, né? Então, o sinal vai ser positivo. Quando você tiver um valor positivo ou negativo, o resultado vai ser negativo. Porém, tem um pequeno detalhe aí. Se o sinal vai ser positivo ou negativo, vai depender do maior valor. Então, é o maior valor que manda no resultado final, no sinal ali do resultado final que você vai utilizar. Menos com mais? Menos, mas também vai depender desse bendito valor, né? O maior valor, ele é positivo ou negativo? Na hora que você fizer a subtração entre um e o outro, prevalece o sinal do maior valor. Ok? Vamos fazer alguns exemplos. E menos com menos? Quando os dois valores forem negativos, ele continua negativo. Mas eu vou dar alguns exemplos, tá, sobre isso para vocês. Já na multiplicação, olha só. Mais com mais, dois valores positivos. Dois valores sendo multiplicados e eles sendo positivos. O resultado só vai ser positivo. Né? Não tem como multiplicar dois valores positivos e o resultado for negativo. Né? Então, multiplicação entre um valor positivo e um negativo. O resultado vai ser sempre negativo. Multiplicação entre um valor negativo e um valor positivo. O resultado vai ser sempre negativo. Aquela regrinha, né? Quem manda no sinal, no final do cálculo, vai ser o maior valor. Isso só se aplica na adição e subtração. Na multiplicação e na divisão, isso não existe, tá? Ok? Então, se o meu valor for positivo e o negativo na multiplicação, prevalece o sinal negativo, tá? Na multiplicação, menos com menos. Estou fazendo uma multiplicação entre dois valores negativos. O resultado vai ser positivo, ok? Um detalhe, a regrinha da multiplicação é a mesma para a divisão. Então, essa é uma regra que vale para os dois, ok? Muito bem, vamos para os exemplos. Então, aqui no meu primeiro exemplo, lá no ensino fundamental, né, lá do primeiro ao quinto ano, você fazia alguns cálculos assim, ó. Você aprendia alguns cálculos assim, ó. Mais 2 mais 5 é igual a mais 7. Mais 6 menos 3... Opa, deixa eu arrumar aqui. Força do ato. Mais 6 mais menos 3 é igual a 3 mais 3. Olha só. Vamos pegar alguns exemplos, depois eu venho comentando ele com vocês. Mais 4 menos 2 é igual a mais 6. Sério? Tá certo isso? Vamos ver, né? Daqui a pouco a gente resolve isso. O que mais? Menos 1 mais menos 1 igual a menos 2. Então, no ensino fundamental, né, lá do primeiro ao quinto ano, então nós, não só você, né, eu também, né, me incluo aí, a gente aprendia os cálculos dessa forma assim, ó. Colocava o sinalzinho de mais para mostrar que o valor é positivo e quando for negativo, colocava o sinalzinho de menos, ok? Beleza? Então, vamos conferir esses resultados agora. 2 mais 5, 7. Né? Pode até contar no dedo. Né? 5, 6, 7. Como os dois valores são positivos, o resultado só pode ser positivo. Mais 6 mais menos 3. Opa, o que diz a regra de sinais? Mais com menos, menos. Então aqui, ó, vou até mudar de cor aqui. Vou fazendo passo a passo. O que acontece? Quando você tiver dois sinais próximos,
Ó, mais e menos você tem que analisar. Mais com menos é quanto? Menos. Então, ó, vou reescrever. Mais 6 menos 3, que é igual a 3. Quem é o maior valor? O 6 ou menos 3? Ah, é o 6. O 6 é positivo? Sim. Então, prevalece o sinal do maior. Tá? Outra situação. Mais 4 menos 2. Opa, peraí. Mais 4 menos 2, aqui diz que é menos, mas tem uma pequena situação aqui, ó. Na regra de sinais, eu tenho uma exceção para esse caso aqui, ó. Quando dois sinais estão próximos. Menos com menos, mais. Então, observe o seguinte. Professor, mas por quê? Porque, ó, vamos supor que eu tivesse o número 1 aqui do lado, ó. Eu teria agora uma multiplicação. O que diz a multiplicação? Menos com menos, mais. Tá? Só que esse 1 ele não aparece aqui. Tá? Então, ó, fica a dica. Quando você tiver dois sinais próximos, tá? Principalmente quando for negativo, tá? Quando dois sinais próximos, nesse caso, nosso exemplo negativo, tá? Menos com menos, mais. Então, eu vou reescrever. Mais 4 mais 2 igual a mais 6. Ah, vou tirar o sinal de mais daqui. Quem é o maior valor? É o 4. Ele é positivo? Sim. Então, prevalece o sinal do maior. Nesse nosso exemplo aqui, iria ser positivo de qualquer forma. Por quê? Mais com mais, mais. Tá? Nesse outro exemplo aqui, mais com menos. Menos. Então, menos 1 menos 1. O que diz a regrinha? Menos com menos. Menos. O sinal prevalece negativo. Só que tem uma outra observaçãozinha aqui. Deixa eu só escrever. Menos 1 com menos 1. Quando os sinais forem negativos, os sinais dos valores forem iguais. O que acontece? Quando os sinais forem negativos, você soma os valores e mantém o sinal. Opa, então quer dizer que eu vou somar esses dois? Sim. Então vai ficar 2 e vou o quê? Repetir o sinal. Olha só que interessante. Vamos fazer outro? Agora eu vou na sequência, ó. Menos 4 com menos 5. Opa, tenho dois valores negativos, né? Então o que acontece? Eu somo os valores e vou repetir o sinal. Vou manter o sinal. Então vai ficar menos 9. Olha lá que interessante. Agora eu vou trazer esse exemplo aqui para uma situação prática. Eu estou devendo para você R$100. Né? Já sei que no mínimo você falou assim, então me paga, né? Exemplo, né? Eu estou devendo para você R$100. Beleza. Só que em vez de eu te pagar, eu pedi mais 50 emprestado. E você me emprestou. Então eu não estou devendo mais. Eu não estou negativo com você R$100. Eu estou negativo com você R$150. Vamos colocar isso aqui no quadro? Então, ó, eu estava devendo para você, então eu estava negativo com você R$100. Só que em vez de eu te pagar, eu não te paguei, eu pedi mais 50 emprestado. Então, ou seja, eu estou, né? Olha lá, ó. Eu incluí mais R$50 na minha dívida. Mais com menos, menos. Então vai ficar, ó, menos 100 com menos 50 que eu pedi emprestado de novo. O que diz a regrinha? Quando os sinais são iguais, você soma os valores e repete o sinal. Ou seja, eu estou devendo para você agora R$150. E não mais 100, porque eu não paguei minha dívida, né? Então, perceberam o porquê que está dando negativo aqui, ó? Então, ó, muita gente fica com dúvida nessa situação, tá? Quando dois valores são negativos, o que acontece? Você soma os valores e mantém o sinal. Você soma os valores e repete o sinal. Você soma os valores e repete o sinal, tá? Isto é uma regrinha quando vocês estiverem fazendo o quê? Subtração entre valores com o mesmo sinal, tá? Então, tudo que eu mostrei para vocês agora aqui é uma regrinha da adição e da subtração.
Não esquecendo que quando você tiver dois sinais próximos, você tem que avaliar eles, tá? Por quê? Porque eles vão mudar. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Tá? Então, ó, anote aí, tá? Minha recomendação, pegue esses pequenos exemplos que eu coloquei aqui, troque os valores, crie outros exercícios para vocês poderem praticar, tá ok? Isso ajuda e muito, tá bom? Ok? Então, ó, se eu fosse ficar aqui nesse exemplo, ficar pedindo dinheiro emprestado para você, minha dívida só ia aumentando. Perceberam? Se a gente pegar o extrato bancário, nossa, é bom nem lembrar, né? Mas se a gente pegar o extrato bancário, você tem lá, você está com a sua conta negativa lá, R$ 1.000. Então, se você falar assim, eu vou precisar sacar mais um dinheirinho, que eu vou ter que comprar uma outra coisa, né? E você tem um crédito no banco, né? Então, você pode ir tirando um dinheiro lá, mas depois você vai ter que pagar, né? Então, eu peguei R$ 200 lá do meu limite de crédito. Então, você vai pegar aquele 1.000 que você já estava devendo, mais 200. Então, agora você está devendo quanto? R$ 1.200 para o banco, tá? E o banco não vai deixar isso de graça, né? Você vai ter que pagar para ele, e se você atrasar, ele vai cobrar um jurinho seu em cima disso, ok? Então, quando eu falo de débito, né? Eu estou falando de uma continha de menos. Vai debitar a conta de energia da minha casa lá no banco onde eu tenho conta. Então quer dizer que ele vai o quê? Vai subtrair o valor da conta que eu consumi esse mês lá do meu saldo. Então meu saldo vai ficar um pouquinho menor, tá? Se o meu saldo estiver negativo, ele vai ficar mais negativo ainda, ok? Se o meu saldo estiver positivo, né, e der para cobrir aqui a nossa continha de luz aqui, tá? Ele vai continuar positivo, porém com um valor menor, porque prevalece o sinal do maior, tá? Ok? Então, tá aqui alguns exemplos para a gente falar um pouquinho sobre a regrinha de sinais da adição e da subtração. Agora eu vou passar para a multiplicação e a divisão. Então vamos lá, vou apagar aqui com o meu paninho mágico aqui. Muito bem. No caso aqui da multiplicação, o que ele diz? Mais com mais é mais. Então, se eu pegar aqui... Opa, deixa eu ficar desse lado aqui. Então, se eu pegar aqui mais 2 multiplicado por mais 2, né? 2 vezes 2, 4. Mais com mais na multiplicação, mais. Então, olha lá, mais 4. Ok? Professor, por que você colocou parênteses aqui? Para não misturar os sinais, ó. Porque se eu tirar daqui, ó, vai virar confusão, tá? Vai virar uma bagunça e você pode ser facilmente induzido a confundir os sinais, tá? Você aí acaba errando o cálculo. Então, por isso que nós, professores, temos o hábito de separar os sinais, e eu recomendo que vocês façam isso também, através de um parênteses. Ok? Bom, eu havia comentado também lá no início que lá no ensino fundamental, né, os cálculos eram apresentados dessa forma para a gente. Chegando ali no 6º ano, no 7º ano, né, o que acontece? É mostrado para vocês que aquele x, né, 4 vezes 5, que eu já sei que é 20, que aquele x que você usava para representar uma multiplicação, ele foi alterado para um ponto. 4 vezes 5. Sério? Então, um ponto e um x, eles representam o mesmo tipo de cálculo? Sim. Tá? Por que, professor, que foi feita essa mudança? Porque do 6º ano, do 7º ano em diante, nós vamos entrar em expressões numéricas, né? Vamos começar a trabalhar com equações, né? Tudo mais. E aí nós vamos começar a trabalhar com letras, junto com os números, tá? Então, se eu começar a misturar, vamos pegar um exemplo, ó. 4 que multiplica 5x. Olha a bagunça.
Isso aqui é uma multiplicação? É uma expressão? É uma equação? O que é isso? Né? Não sei. Por quê? Ficou confuso, né? Então, nós utilizamos o que para representar a multiplicação? O pontinho. Ah, agora sim. 4 vezes 5x. Então, tá certo, tá? Então, feita essa pequena mudança, a gente começa a passar isso para os alunos, tá? E isso vocês vão levar para o ensino médio, para a faculdade, né? E para os outros níveis de estudo aí que vocês forem, conforme vocês forem avançando. Então, a multiplicação, nós aprendemos como sendo o x, né? O símbolo dela, aí vem um pontinho, mas ela também é representada principalmente em alguns setores, em alguns equipamentos, como sendo o asterisco. Tá? Então, o asterisco representa a multiplicação. E no caso da divisão? Eu até coloquei aqui embaixo. Ó. Multiplicação representada pelo x, só que nós, aí do ensino fundamental 2 para cima, começamos, já utilizamos o ponto. Em algumas situações, equipamentos, né, eletrônicos, nós temos o asterisco representando a multiplicação. Na divisão, nós temos o símbolo, né, mais conhecido da divisão, porém a divisão ela pode ser representada através de uma fração, que uma fração nada mais é que uma divisão, tá? Ou através dessa barrinha invertida, tá? Essa barrinha para a gente representa uma divisão. No seu computador, no seu celular, você vai encontrar essa barrinha e na maioria das vezes você clica nela para poder fazer a divisão entre alguns valores, tá? E subtração mesmo e sinalzinho de mais da adição. Muito bem, então vamos lá. Agora eu vou, em vez de eu ficar utilizando então o x, tá? Eu vou começar só a utilizar o ponto e vou fazer o cálculo direto. Outra coisa que nós já sabemos e tem que ficar muito claro para vocês. Quando um valor for apresentado dessa forma aqui, ó, um exemplo. 6 vezes 3. Opa, não tem um sinal nenhum negativo, né? Então é sinal que eles são positivos, tá? Ok? Eu não preciso colocar o sinal de mais aqui e nós também não somos obrigados a colocar o sinal de mais quando o valor for positivo. Quando for negativo, sim, porque aí também não dá para adivinhar, né? Que o valor é negativo, né? A gente tem que representar. Então aqui, ó, vai ser o quê? 18. Então, 6 vezes 3, 18. Os dois são positivos, o resultado só pode ser positivo. Menos 3 vezes 4. O que diz a regrinha de sinais da multiplicação? Menos com mais, menos. Então aqui vai ser o quê? Menos 12. Deixa eu ficar desse lado aqui. Depois, outra situação. 5 vezes menos 3. Estou colocando entre parênteses para não misturar os sinais. 5 vezes 3, 15. Mais com menos, menos. Isso na multiplicação, ok? Outra situação. Menos 3 vezes menos 3. 3 vezes 3, 9. Menos com menos na multiplicação. Mais. Tá? Ó, menos com menos, mais. Ok? Então, tá ó. Um exemplo aqui da multiplicação. Na divisão, as regras são as mesmas aplicadas. Tá ok? Então, se eu pegar aqui, ó, no caso aqui da divisão, então tá lá, 4 dividido por 2. É 2, né? Já sabemos que é 2. Dois valores positivos, mais com mais na divisão, mais. Ok? 27 dividido por menos 3. Opa, tem o valor positivo e o negativo. Mais com menos na divisão, menos. Então, menos 9. Menos 16 dividido por 4. Opa, menos com mais na divisão, menos. Então, menos 4. E o outro exemplo aqui, menos 20
dividido por menos 5. 20 dividido por 5, 4. Menos com menos na divisão, mais. Perceberam? Então tá aí, ó, regra de sinais sendo aplicadas, tá? E nisso eu estou trabalhando apenas com 2 valores, tá? Quando você tem mais valores fazendo parte desse cálculo, 3, 4, 5 valores, é legal você ir calculando de 2 em 2 e analisando o que? Sinal por sinal, se tem alguma mudança ou não, tá? Em alguns momentos também, se a quantidade de números for muito grande, você analisa primeiro os sinais, principalmente os sinais que estão juntos, estão próximos ali, menos com menos, mais e mais, tal, para ver se algum deles vai trocar de sinal, tá? Aí você já deixa a marquinha ali, anotado que aquele sinal, um exemplo, de mais, de menos vai ser positivo, tá? Ou de mais com menos vai ser negativo, e aí depois você vem calculando os outros valores, tá? Isso para você não se perder na sequência, tá? Porque tem muitas pessoas que eles vão lá, eles calculam certinho, mas na hora de analisar o sinal, se troca ou não, eles se confundem, tá? No caso da adição e da subtração, então vale aquela regrinha. É mais com menos, prevalece o sinal do maior valor, tá? É menos com mais, prevalece o sinal do maior valor, tá? Isso na adição e na subtração. E isso aqui não se aplica na multiplicação e na divisão, que são essas regrinhas aqui, tá bom? Com uma das principais diferenças, né? Menos com menos vai ser sempre, o resultado vai ser sempre positivo. Menos com menos na adição, subtração, menos com menos, mais. Você soma os valores e mantém o sinal, tá? Negativo, tá? Ele deu exemplo lá do meu saldo, da minha dívida, né? E tudo mais. Tá ok? Então tá aí, ó, algumas aplicações, né, de regrinhas de sinais. E aí, conforme você for avançando, vai estar no 6º ano, vai para o 7º, 8º, 9º, então você vai aprender uma sequências bem diferenciadas de exercícios, né, de assuntos da matemática. Regrinha de sinais é facilmente aplicado na física, na química, na biologia, farmacologia, né, engenharia, né, e vários outros setores aí, segmentos. Então não dá para a gente, né, simplesmente virar as costas para essa regrinha tão importante, ok? E aqui, para a gente poder finalizar, né, aqui eu tenho uma outra situação. Olha só isso aqui. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Né? Quem não está lembrado é aquela perguntinha muito simples, né? Qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 4? É 1? Não, porque 1 vezes 1, 1, né? E o 2? 2 vezes 2, 4. Então é o 2, por isso que é o 2 que está aqui, né? Ok. Agora, olha isso daqui, ó. Raiz menos raiz quadrada de 4. Bom, continua a raiz quadrada de 4 e tem um sinal de menos, só que ele está do lado de fora da raiz. E esse 4 que está dentro aqui da minha raiz, ó, não aparece, né? A gente nem precisa colocar. Mas eu sei que ele é positivo. Então o resultado continua 2. Porém, eu tenho um sinal de menos aqui do lado de fora acompanhando, ó. Então vai ficar como? Menos 2. Ok? Perceberam? Aqui dentro ele é positivo, então o resultado vai ser o 2 mesmo, tá? Só que eu tenho um sinal de menos aqui, ó, do lado, bem no cantinho aqui da minha raiz quadrada. Então esse sinal, ó, ele vem para cá, ó. Então o resultado vai ser que menos 2. Agora, um outro exemplo aqui, menos 4. Raiz quadrada de menos 4. Nossa, raiz quadrada de menos 4? Qual número multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá menos 4? 2 vezes 2, 4. É menos 2. Será que é menos 2? Vamos ver. A gente tem que conferir. Então vamos lá. Menos 2 vezes menos 2. Opa, regra de sinais, hein? 2 vezes 2, 4.
Olha a regra de sinais aparecendo aqui, ó. O que diz a regra de sinal de valores negativos na multiplicação? Menos com menos, mais. Então aqui vai ser o quê? Mais 4 e não menos 4. Então, tem muita gente que cai nessa pegadinha, porque não faz a análise do sinal, tá? Então, ó, menos 2 vezes menos 2 não dá menos 4, dá mais 4, tá? E não menos 4. Tanto é verdade que para essa situação aqui, ó, não tem solução, tá? Muitos alunos meus já sabem disso, tá? E muita gente aí, né, você também, talvez já tenha se lembrado exatamente dessa situação aqui. Tá ok? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? Uma explicação bem simples, bem básica sobre regra de sinais, mas com algumas observações, com algumas regrinhas, com algumas pegadinhas, tá? Que a gente tem que prestar atenção, senão a gente acaba caindo, né? E se prejudicando por apenas um detalhe. Tá bom, gente? Obrigado. Espero que tenham gostado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.